Bom dia, senhor presidente, senhores vereadores. Um bom dia especial às senhoras e senhores que nos acompanham pelas suas casas. Inicialmente, eu gostaria de agradecer ao secretário Jair Seidel, que nos acompanha aqui à TV Câmara, e que atendeu ontem a nossa manifestação, quando nós criticamos e apontamos que as obras do PAC Farroupilha havia se transformado num lixão. Então, secretário, fico feliz em saber que o senhor acompanha a TV Câmara e que nos atendeu. Então, fica um agradecimento em nome da população do Guabiroba, que já estava cansada do depósito que se transformou a futura obra, ou que seja, a futura avenida que fará a ligação da rodoviária com a Avenida Teodoro Miller. Mas, senhores, venho na manhã de hoje para levantar um questionamento com as excelências aqui presentes, que é no sentido da necessidade de fazermos aqui no nosso parlamento uma conscientização quanto ao trânsito em Pelotas. Tivemos, agora foi chamado há poucos dias, um grande número de agentes de trânsito no nosso município, que havia sido feito o concurso, fizeram a capacitação e hoje grande número de agentes estão trabalhando, estão atuando e, consequentemente, estamos vendo que a população de Pelotas está sendo autuada, está sendo notificada por, acredito eu, por estar conduzindo mal, por uma má educação no trânsito. Eu trago esse debate, senhores, porque este assunto tem permeado muito as redes sociais e, como eu já havia dito, nós temos esta ferramenta e utilizamos muito para ficar em contato com a nossa população, que a gente representa. Tem polemizado muito no sentido de ter várias críticas quanto à atuação dos agentes de trânsito no município de Pelotas. É claro, senhoras e senhores, que não queremos nenhuma caça às bruxas, mas que precisamos ordenar o trânsito em Pelotas, que falta muito, que precisamos evoluir muito no sentido de educação, vereador Vicente Amaral, no trânsito em Pelotas, se faz necessário que a gente venha e fomente este debate aqui no parlamento. E quem sabe criarmos semanas de conscientização para jovens e crianças no trânsito. Porque hoje nós temos que pensar numa forma não repressiva, uma forma de orientar estes futuros motoristas, futuros condutores, a saber se portar como determina o Código de Trânsito Brasileiro, como determina as regras mínimas de convivência que diz entre veículos e pedestres, entre veículos e motocicletas, entre veículos e ciclistas, entre veículos e skatistas. Então, senhoras e senhores, esse é um ponto que a gente traz aqui à baila para convidar os amigos, para enfrentarmos esse debate. Quero dizer que iremos fazer uma proposição, vereador Roger Ney, propondo ao Poder Executivo que encabece essa semana ou um programa de conscientização para os jovens no trânsito. É muito fácil irmos para as mídias sociais, tecer comentários, criticar, mas a nossa parte nós não fizemos. Faço esse apelo ao Poder Executivo, iremos fazer essa proposição e, se possível, que nos ajude a fazer essa política para diminuir o mínimo de acidentes e infrações no município de Pelotas. Presidente, uma parte ao vereador Roger Ney. Senhor presidente, o colega Vitor Palladini, eu peço à parte, vereador, primeiro parabenizar Vossa Excelência para a intenção e a ideia de abrir este debate sobre trânsito,
mas também que eu ouvi antes o meu colega, eu quero chamar a atenção do meu colega Vicente Amaral, e eu ouvi com muita preocupação quando o colega Vicente fala também sobre trânsito, que eu acho que é uma preocupação de todos nós, quando ele fala que nós teríamos que aumentar o número, de repente, incentivar o número de motos, ou até mesmo de veículos. Eu acho que isso seria a contramão da saída do nosso trânsito. Não só Pelotas, mundialmente a gente ouve falar que o incentivo do trânsito é coletivo. Então, eu acho que está na hora, sim, de nós, a Câmara de Vereadores, abrir esse debate e fazer, e incentivar, buscar alternativa para que o transporte seja coletivo e tirar as motos da rua o máximo que se pode, tirar os veículos da rua o máximo que se pode. Em determinado momento, eu ouvi uma manifestação do vereador Ivan Duarte aqui, e ele dizia que, às vezes, e eu faço isso seguidamente, você está andando na rua, são quase que meia tonelada de ferro, de lata, ocupando um espaço enorme, e Vossa Excelência está andando na rua sozinho com meia tonelada danificando asfalto, ocupando espaço. Então, eu acho que o momento é oportuno de abrir essa discussão, mas com o entendimento finco de que seja transporte coletivo e não individual. Obrigado, vereador. Muito obrigado a Vossa Excelência, vereador Roger Ney. Também sou de acordo com a fala de Vossa Excelência, no sentido de que devemos pensar em meios alternativos de transportes e meios coletivos. E me lembro muito bem quando o vereador Ivan Duarte mencionou, e me corrige, vereador, se era uma forma até meio egoísta de se locomover pelas ruas, andar com seus carros, com toneladas de ferro e inviabilizando que a grande coletividade flua com o trânsito. Senhor presidente, uma parte ao vereador, com muito prazer, Vicente Amaral. Quando mencionei na tribuna, eu falei sim, que o valor gasto com passagens por mês de um trabalhador dá para comprar 2 motos em cada 4 anos e sobra dinheiro. Que daria sim, falei isso. Mas ontem, numa conversa com o Vitor Palladini, eu mencionei, eu tenho um grande projeto de iniciativa popular para descongestionar o centro de Pelotas, que vai ser estudado junto com a sociedade, sem passar pela casa. Projeto totalmente de iniciativa popular, que descongestiona totalmente o centro da cidade. E um dos outros projetos que eu tenho também é o Porto Seco em Pelotas. Estou me reunindo constantemente para tirar os caminhões e cargas pesadas do centro da cidade. Isso estou fazendo. Obrigado, parabéns pelo tema. Sou testemunha mesmo, vereador Vicente Amaral, uma brilhante ideia que a gente possa levar adiante esse projeto. Tenho certeza que vai trazer uma repercussão positiva para Pelotas. Então, senhores, eu trago esse debate aqui, a necessidade que nós temos de não fazer uma caça às bruxas, de criminalizar ou criticar a maior contratação de agentes de trânsito em Pelotas. Acredito que é necessário, sim, que tenha controle, que tenha, sim, fiscalização o trânsito em Pelotas, pois é a única forma, infelizmente, que nós temos de orientar a população para que não cometa o que vem se cometendo no trânsito no município de Pelotas. Então, senhores, eu gostaria, antes que o meu tempo acabe, mais uma vez, fazer eco à nossa fala, que foi feita ontem, da necessidade de, o quanto antes, o poder público intervir na questão do transporte público aqui de Pelotas, encaminhar para casa, abrir a licitação do transporte público. Quero dizer que isso está trazendo grandes transtornos para a comunidade de Pelotas. É possível ver, vereador Adinho, nas mídias sociais, hoje já está sendo noticiado que aqui em Pelotas está ocorrendo brigas nas filas de ônibus em virtude do caos que ocorreu com a paralisação do transporte público. É inadmissível, senhores, que nós estejamos na 3ª cidade em tamanho do estado do Rio Grande do Sul e ainda nós passamos por trabalhos, sendo escravizados por empresas de transporte, uma coisa que é inadmissível nos tempos atuais, que um município que hoje, que é um dos estados
dos estados de referência, de ponta do Brasil, seja sacrificado por meia dúzia de empresas que se acham donas, detentoras, proprietárias dessas linhas de transporte, que na realidade é do povo de Pelotas. Quero me manifestar aqui mais uma vez favorável a um projeto, para concluir, senhor presidente, a um projeto da deputada federal do nosso partido, Luiz Irondina, que pretende incluir o transporte público como direito e garantia fundamental do cidadão brasileiro e, assim, acredito, senhoras e senhores, que desta forma os políticos irão olhar para o transporte público como se olha para a saúde, como se olha para a educação, como se olha para a segurança. Então, senhoras e senhores, fica aqui o meu protesto e um apelo ao Poder Executivo: intervenha, senhor prefeito, quanto antes nesta greve. A população de Pelotas precisa urgente de uma resposta positiva da administração pública. Muito obrigado, senhor presidente.